Boa noite, Alessandra, do Movimento Esporte Conecta, começando mais uma live, a última dessa semana. Vou receber o Roberto Bosch, mais conhecido como Betinho, ex-jogador de vôlei da Seleção Brasileira, hoje trabalha como coaching esportivo, ajudando principalmente os atletas de vôlei a melhorar a performance, tanto mental como física. E vamos ver o que ele tem para contar para a gente sobre o passado dele, né? Que é interessante para a gente conhecer a trajetória aí de alguém que já participou de Olimpíada e o que ele anda fazendo hoje. Oi, Betinho. Já te chamei aqui. Oi, Oi, Ali, tudo bom, garota? tudo bem e você? Tudo jóia? Prazer estar aqui. Obrigado, viu, pelo convite. Imagina. Eu já dei uma introdução, uma breve introdução para falar quem que era meu convidado, mas quero ouvir de você. A galera aos poucos vai entrando. Oi, Guilherme. Nada comigo aí já entrou. Um psicólogo que trabalha com neurociência. Eu falei, ó, a gente vai falar com. Hoje eu vou conversar com o Betinho, e além do atleta que ele foi, que ele é, também está trabalhando com essa parte de trabalho mental, né? Então, vamos que. Exato. Então, Betinho, as pessoas vão entrando, né? A gente sabe que muita gente vê depois as lives, então eu nem me preocupo muito com a audiência no durante, porque hoje é tanta concorrência de live, né, que não dá para esperar. Verdade, verdade mesmo. Mas então, Ali, é bacana, né? Eu tenho visto aí o que você tem feito. Primeiro, parabéns mesmo pelo teu trabalho. É bacana você trazer tantas pessoas, né, dentro do esporte, de áreas diferentes, que tem sempre um olhar diferente. Mas eu acho que no final das contas, todos os olhares eles convergem para a mesma coisa, né, Ali? No sentido de ver no esporte, né, essa ferramenta poderosa que é de transformação, né, pessoal. E eu costumo dizer, sabe, Ali, que quem viveu o esporte, quem vive o esporte, tem uma forma diferente de viver. Seja no mundo corporativo, seja dentro da própria família da gente. É Então, verdade. sou muito grato a tudo que o esporte me deu. E se for ver, né, eu acho que eu estou ficando velhinho ali, porque são mais de 40 anos no esporte, entre jogador, empresário e hoje, especificamente trabalhando com essa área de desenvolvimento humano, mais de 40, são 43. Então, eu tinha até cabelo na época ali. Pois é, viu umas fotos onde você tinha cabelo, falei, deixa eu identificar, eu acho que é esse aqui. Exatamente. É. Ah, mas legal. Então, assim, como você já viu, né, deu uma olhada também, eu criei aí o movimento Esporte Conecta desde de maio do ano passado. Estou aí me ressignificando na minha carreira profissional também, aos poucos vai tomando forma. E tenho tido muito aprendizado, além de ter ganhado alguns amigos no meio do caminho. As lives é um carro-chefe aqui. E você faz algumas também, você sabe o quão dispendioso é para a gente em termos de energia e de preparação e tal, mas é legal porque eu acho que dá muito conhecimento, muito feedback bacana depois, fora a oportunidade de conhecer gente no Brasil inteiro, né? Sem dúvida. Então é legal Sem essa dúvida. interação. Sempre e é sempre um misto, né? Ali é um misto de sensações, né? É uma exposição grande sempre que a gente tem e o que é bacana, mas eu digo no sentido de você ter sempre opiniões, né? Opiniões que ajudam, opiniões que fazem a gente seguir em frente, redirecionar o trabalho no meio do caminho. Então, eu acho bacana, né? Aqui o Instagram é um mix feelings, né, que eu falo, né? Porque é um território de ninguém, né? Como você começou falando, né, de uma concorrência muito grande hoje, tem muito conteúdo, tem muita É, live boa, mais ou menos, ótima, e a gente vai ali peneirando, né? Mas acho que o bacana
é justamente ver que você tem essa pegada, eu acho que eu também tenho essa pegada de procurar trazer o melhor conteúdo, né? Um Isso. conteúdo realmente quem vive o esporte poder estar aqui, poder sair com algo substancioso, né? Puxa, eu vi Uhum. aquele dia a live com a Lei e foi super bacana, me serviu. Uhum. Então essa é sempre a minha expectativa, sabe? Se tiver uma coisinha que a gente conversar aqui hoje que possa ser de real valor aí para alguém, seja empresário, seja técnico, seja um atleta, né? Eu fico bastante feliz e realizado. Então, obrigada, né? Obrigada por você estar aqui, por ter aceitado aí meu convite. Eu sempre falo também que tem sido uma oportunidade de eu alcançar algumas pessoas que a gente acha, né? Nós atletas ou esportistas amadores, a gente bota vocês lá no pedestal. Ah, já participou de uma Olimpíada, não sei o quê. A gente não vai chegar perto se não for através de contatos, né? Então foi assim que eu cheguei no Ciro, do Ciro eu cheguei em você e em outras pessoas que engrandeceram aí o meu É, círculo de conhecimento. e é bacana até pegando esse gancho aí do que você falou, ali, às vezes o atleta é visto dessa forma, né? Como quase como um herói, né? Como um ser que sobre-humano. É. E talvez esse seja realmente assim um ponto. A gente está em beira de Olimpíada e quando a gente olha até nas Olimpíadas as mais pertinho aí que tiveram para trás, né? Quantos atletas, campeões mundiais, atletas super feras, né? Não viveram vulnerabilidades, né? Não viveram ali situações onde não conseguiram performar como gostariam. Então, né? Você é do esporte, você sabe exatamente o que eu estou falando. Então, assim, eu acho que uma coisa bacana é essa, né? Do atleta realmente tirar essa coraça, às vezes, né? Do herói, do inatingível, daquele que não pode errar. Né? Eu tenho dois filhos, um de 13 um de 16, o João e o Tomás. E o João, especificamente, sabe, ele é, assim, super perfeccionista em tudo que faz. E tem um ponto que isso é muito legal, muito maneiro, porque ele está sempre procurando se superar. E eu digo que até um ponto, porque em determinado momento passa a ser doído, passa a ser sofrido, passa a trazer muita frustração, Sim. muita ansiedade, muita angústia. Né? E uma das coisas do coaching com o atleta é muito isso, né? Primeiro, trazer ali para ele a clareza de que o que ele sente, muita gente sente, e que ele tem total direito de sentir medo, ansiedade, né? Dúvida. Será que todo o meu esforço vai valer a pena? Porque no final das contas, o que se procura é extrair através, né, de uma parceria, né, coach cliente, né, coach atleta, coach coachee, que a gente chama, extrair Uhum. o maior do potencial dele, né, desse atleta, através ali de um processo que é criativo, que é gostoso, que é divertido, né, é, na direção das metas e dos objetivos que esse atleta possa ter, e através, né, de mudanças de comportamento, né, de novos hábitos, de busca de novas rotinas, de novas competências, né? Então, você falou aí de um colega que trabalha especificamente com neurociência, então hoje se fala muito, né, em neuroplasticidade, em você Uhum. encontrar novos caminhos neurais para fazer as mesmas coisas através de atividades que sejam repetidas, né, direcionadas e constantes no que eventualmente ali aquele atleta está buscando. Então, assim, na minha caminhada, sabe, ali, acabou sendo maravilhoso, porque vivi lá como atleta desde os 13 aninhos, né? Cheguei, seleção carioca, seleção brasileira, todo aquele progresso e toda aquela coisa gostosa e divertida de você estar fazendo o que gosta, jogando bola com os amigos, até que chegou um momento onde veio seleção brasileira adulta e começaram a entrar outras questões, né? Política, grana, Branco. confederação, imprensa. Então você começa ali a se distrair.
né, a se distrair com coisas que não são fundamentalmente o que você deveria estar fazendo, que é treinar, treinar, treinar mais um pouquinho, né, se alimentar, dormir bem, hidratar, enfim, todas as coisas que parecem óbvias, mas que não são tão óbvias, que se fossem óbvias todos os atletas fariam, né, de uma forma bem constante, né? Eu gosto sempre de falar isso, Alê, porque muitas pessoas desprezam o que é óbvio por acharem que é óbvio. É Então, óbvio. vai lá e faz. Então, eu costumo dizer que as pessoas que são excelentes no que fazem são excelentes porque fizeram o óbvio sempre, repetidas vezes, até se tornarem excelentes no que fazem e continuam fazendo aquilo que era óbvio até hoje. Enfim, A gente vai voltar mais nisso daí, eu quero saber o universo que você está trabalhando hoje, mas só me conta aí como você começou. Você falou um pouquinho, então desde os 13 anos aí você já se envolveu com o esporte, mas assim, você já queria ser jogador de vôlei ou você começou com outro esporte até chegar no vôlei? Como que foi a tua trajetória como atleta? então, ali eu fazia. Minhas irmãs jogavam vôlei, tá? Então a gente já brincava de bola desde que era pequeno. E o Jorge Barros de Araújo, que é o Jorjão, que é muito conhecido dentro do vôlei, a escola de bloqueio que a gente tem aqui no Brasil foi ele que trouxe lá atrás, foi auxiliar do Bebeto e do Bebeto em 84, na Olimpíada de 84, quando a gente ganhou a primeira medalha de prata. Ele era meu professor da escola pública. Então, né, eu jogava futebol de salão, porque afinal de contas, quem nunca quis ser um jogador de futebol, né? Então ele falava, vamos jogar vôlei. Eu falava, não, Jorge, que vôlei nada, vôlei é esporte de mulher, minhas irmãs jogam, vou jogar futebol. Mas ele sempre me perturbava até que fui lá fazer um teste na BB Lagoa, e assim comecei. Então, adorei no começo, foi legal e tive assim a oportunidade de chegar já jogando como titular e, e houve ali, né, uma construção que hoje eu tenho muito mais clareza, né? Numa época em que não se fazia muita preparação física, o Jorge já fazia. Numa época onde não tinha periodicidade no treinamento, e o Jorge já fazia, tinha planejamento. Eu tive muito privilégio de estar dentro desse grupo com o Jorjão, capitaneado pelo Jorjão, e junto com o Jorjão tinha o Leão, que também é um técnico olímpico, hoje ele está no Japão, já levou dupla de vôlei de praia japonesa também para a Olimpíada, disputaram bronze lá com a Adriana e a Sandra, se não me engano. Então, assim, tive uma escola muito bacana de vôlei e de valores. Então, o Jorge sentava todo mundo e conversava também sobre a vida, sabe? O que que é, o que que não é, e como a gente forma um grupo bacana, vencedor, como que a gente pode se ajudar. Então, o vôlei veio como um pretexto, uma ferramenta maravilhosa, né? Apaixonante, mas junto com ele veio uma série de outras oportunidades que são elas que eu trago até hoje na minha vida, né? Com meus filhos, com a minha esposa, com meus amigos. Então, isso é muito bacana, né, Ali? Porque o vôlei é um esporte talvez um dos mais coletivos, né? Porque o basquete você pode ter ali um prodígio como Michael Jordan, como Oscar, como Hortência, que podem fazer 60 pontos. No vôlei é muito difícil, né? Tem até gente que faz muito ponto, mas a bola passou pela recepção, passou pelo levantamento. Uhum. Houve ali o cara que puxou a primeira bola, que prendeu o bloqueio. Então, a sincronia é muito grande, que para acontecer precisa ter essa Harmonia aí. energia também fora de quadra, sabe? Então, o caminho foi o caminho que muitos já seguiram ali, é esse, né? Categorias ali de clube até a primeira seleção carioca. Me lembro que foi minha primeira viagem foi para Brasília, uma seleção carioca infanto em 80. Uau, vamos viajar junto. Ficamos no dormitório, todo mundo de beliche, assim, super gostoso. Aí logo depois teve a primeira viagem internacional no Sul-Americano Infanto, que foi para o Paraguai, na época que tinha os relógios digitais da Cássio, né? Você é garota, talvez você... Eu lembro, eu gosto de estar na... 82, né? E aí veio no crescente, eu fui para Bradesco, foi meu primeiro contrato profissional em 84,
que foi a época que, como eu disse, ali o Brasil ganhou a primeira medalha, então foi o boom do vôlei, né? 82, no Mundialito, Luciano do Vale, Atlântica Boa Vista, com Braguinha, com a Pirelli em São Paulo. Então foi nessa época que tudo começou, até culminar no Mundial em 85. Eu até deixo esse troféu aqui do meu lado, que é um troféu onde eu fui o melhor jogador do mundo com 20 anos. E o Foi bacana, aquele que você mandou a foto que eu postei? isso, exatamente. E o bacana não é nem o fato em si, né? Mas todo o processo que aquele nosso grupo viveu em 85. A gente ficou 8 meses treinando em São Paulo para chegar nessa competição. Então, e foi o que acabou me alçando para a seleção adulta. Então, minha primeira convocação adulta veio logo depois desse Mundial Juvenil. Eu era levantador. Então, na época, tinha o William, que era e para mim até hoje foi um dos melhores levantadores que a gente teve. O Bernardinho era o reserva ali do William. E eu entrei nessa seleção em 85, 86, na verdade, né? Mas minha passagem na seleção adulta não foi tão longa assim. Fiquei em 85, 86. 87 veio o coreano, Son, que era técnico do Minas Tênis Clube na época. Não fui convocado, mas fui cortado. Voltei a ser convocado depois, em 89, quando aí já era o que a gente chama de geração de ouro, que veio a ser campeã olímpica em Barcelona. Então, fiquei em 89, jogamos aqui o Sul-Americano em Curitiba, classificamos com a Copa do Mundo do Japão, que tem até hoje, que é uma Copa bem bacana, onde vão as melhores seleções, né? E logo depois do Mundial que teve aqui no Rio de Janeiro, em 90, no Maracanãzinho, e onde eu joguei ali já era o Maurício titular, né? E eu joguei aquele Mundial como reserva do Maurício. E uma coisa que muita gente não sabe, Ali, é que eu tive, nesse ano de 1990, um problema no olho. Eu tive um nistagmo no olho. Que esse nistagmo, ele depois... enfim, fiz vários exames neurológicos e, na ocasião, deu tudo negativo. Teve uma remissão espontânea, mas eu perdi um pouco da minha visão, principalmente de profundidade. E isso para levantador, né, no nível ali que a gente jogava, incompatibilizou, né, a minha continuidade ali dentro do esporte. Isso e outros problemas também, né, que talvez não venha ao caso aqui nesse nosso papo. Aí acabei parando de jogar precocemente, estava 25 anos na seleção brasileira e parei. Isso que deu no olho, ele em 2001, ou seja, 11 anos depois, se manifestou no pé, e foi a primeira vez que eu fiz exame de ressonância magnética, onde apareceu ali o diagnóstico de esclerose múltipla. Então, né, estou falando aí de um diagnóstico de muitos anos. Hoje eu ando de bengala. Quando tem alguma travessia mais longa, assim, eu uso uma scooter, né? Então, até o esporte, né, Ali, me trouxe também essa resiliência para ter vivido esse golpe, né, de ter parado de jogar e por uma coisa assim que a gente no começo pensa assim, uau, mas por que eu, né? Ó vida, ó azar. Então tem um período ali que você fica numa vitimização até o momento que a vida seguiu, né? E seguindo aqui um pouquinho com a história, em 99 eu criei a escola de vôlei, chamada Escola de Vôlei do Betinho, que existe desde então. A gente está falando aí de uma escola que funciona há 22 anos, que é vôlei de praia, que hoje quem toca, quem coordena é o Jorjão, que foi o começo aqui da história, que foi meu professor na escola pública. E então, assim, mais de 6.500 famílias já passaram por ali, e dentro de uma pegada de desenvolvimento humano. O voleibol se ensinava, né? Se ensina lá dentro da escola até hoje, mas sempre com esse olhar para relacionamento, esse olhar de como esse esporte lindo que a gente joga pode estar realmente juntando pessoas, né? Poxa, Falo que pra bacana. caramba. Parabéns pela tua volta por cima aí, por estar construindo tudo que você construiu. Deixa eu só te dar alguns agradecimentos que apareceram aqui. A Fabi Velasco, a Sheila, falaram que estão adorando ouvir tua história.
A Maria Laura Vieste concordou, falou que não sabia aí do acontecido, né? Do que você comentou agora. E Eu não a. sabia que ela não sabia. A Laurinha é uma querida, a Laurinha é uma entusiasta do voleibol desde lá de trás. Ela criou uma página chamada Ídolos do Vôlei Que e ela legal. conseguiu juntar muitas pessoas do vôlei. Enfim, ela é uma querida. Ó. Beijo para você, Laurinha. Ó, e a Kitty Ramos também falou que estava no Mundial do Rio em 90. Cadê? Ai, deixa eu subir aqui, estava no Mundial do Rio 90 assistindo, Beto. É. A Kitty. Beijo E, para você também, Kitty. e a gente tem o meu protagonista da live de segunda, o Pedro Gomes, que é um lutador profissional de kickbox, MMA e Muay Thai, MMA acho que ainda não. Que eu conversei na segunda, ele está aqui também, e ele comentou que ele tem aprendido um pouco de vôlei e um pouco com as histórias que o Bernardinho, que ele está lendo o livro do Bernardinho. Então, muito bacana Tomando só, hein? também. É, Tomando exatamente. sua cor. Maravilhoso. Pois é. E então, e aí, continuando essa tua história que você agora entrou para, você criou uma ONG também. Conta um pouquinho desses projetos sociais que você desenvolveu. Então, olha, e a escola começou a funcionar em 99, né? Essa escola de vôlei do Betinho funciona até hoje na Praia de Leblon, como eu disse. E mais ou menos ali em 2001, 2002, que começou a Associação Mão na Bola. Então eu tinha essa coisa de querer realmente ajudar, de querer poder levar para a comunidade de baixa renda o que a gente já comentou aqui mais cedo, né? Cara, o voleibol é maravilhoso nesse sentido de mostrar para cada um que sozinho a gente não faz nada. E dentro de comunidade de baixa renda, onde não é só a renda que é baixa, né? É baixa afetividade, é baixa amor, é baixa atenção, Uhum. é baixo olhar para essa garotada, né? Então eu queria poder levar. E assim começou, com os próprios alunos da escola de vôlei. Eles contribuíam com o que cada um podia, 10, 20, 30, cada um contribuía. Eu criei ali um adote um atleta, né, uma campanha dentro da escolinha, que na época a escola tinha 300 alunos, então a maioria deles participou disso, ia lá, se voluntariava quando tinha Dia das Crianças e tudo. Então foi lá, Morro do Preventório, que é em frente à estação de Charitas, onde começou o Mão na Bola. Então, tive a Leila, que hoje é senadora, né? Foi madrinha uma ocasião, depois a Ana Paula foi madrinha também. Então, Legal. foram super parceiras e a gente acabou, nesse projeto lá, sendo agraciado assim com meia hora num programa que tinha antigamente, que era o programa Ação do Serginho Grosman, que era na Globo. A Eu gente teve lembro. meia hora de programa, o que alavancou na ocasião um patrocínio com uma petrolífera, petroleira, não sei como é que fala, mas enfim, whatever. É, e que foi muito bacana. Então, veio 2008 com a Lei de Incentivo ao Esporte, a federal e a de CMS aqui no Rio. Comecei também a aplicar, não só para social, como também para alto rendimento. E assim foi durante alguns anos. Né? Eu vi que tem a Sheila Tomasi aqui entrou, que ela é mãe do Pedrinho. E é que eu estou contando essa história ali porque, através da lei de incentivo, a gente fez vários projetos de vôlei de praia social, masculino de alto rendimento, feminino de alto rendimento, até que em 2015 eu juntei com o Tabachi, né? Super, hiper técnico, premiado aí, que trabalha com o Bernardo há anos, está na seleção brasileira há anos, Tabachi, Ricardo Tabachi, para quem não conhece, né, tenho muito orgulho de falar que ele é meu amigo, porque eu acho ele sinistro, acho ele foda mesmo. E o Hans, que é, né, um grande amigo também, que todos nós jogamos juntos lá atrás e jogamos juntos na BB e fomos atletas do Jorge. Então a gente reeditou o time da BB, que tinha parado com as atividades de voleibol em 1981, que foi um ano Uhum. que o masculino ganhou de mirim a adulto.
ganhou tudo. Uhum. E aí resolveram Uhum. parar. Então, em 2015, a gente reeditar esse time e chamar o Que legal. Jorge foi maravilhoso. E mais maravilhoso, a gente ficou 15, 16 e 17. Então, tais quais o Pedrinho, que eu falei aqui mais cedo, a gente tem vários atletas hoje jogando em Superliga, ganhando grana com isso, através desse trabalho que a gente reeditou, que me enche de orgulho, sabe, Ale? Uhum. Porque foi um trabalho que a gente não ganhou dinheiro nenhum. A gente, muito pelo contrário, muitas vezes a gente teve até que colocar, mas é uma paixão, realmente é uma vontade de poder devolver através, né, do meu trabalho tudo que o vôlei me trouxe, me traz até hoje. Isso não é pieguice, é um, fa- É, é um é. fato, né? Então, e como é que aconteceu essa transição para o coaching ali? A minha esposa era executiva e a gente, né, foi minha aluna lá na escola de vôlei do Betinho. Quer dizer, mais uma coisa bacana que o vôlei me trouxe foi a minha família, a minha Uhum. esposa. E o meu João hoje, o meu de 13 anos, está jogando vôlei no Flamengo, feliz da É. vida. O maior joga Então, também? o maior joga futebol. O maior joga futebol. Chegou a jogar vôlei um pouquinho também, mas ele curte mesmo jogar futebol. Foi a E praia. aí, e aí minha esposa, como executiva, ela, ela, a, a empresa dela toda mudou a gestão para São Paulo. Então, Uhum. em determinado momento, ela ficou enlouquecida na ponte aérea, até que a gente falou, cara, temos que ir. Vamos para Sampa, vamos, né? Fomos chutando pedra, eu um pouquinho, né? Os filhos Uhum. também, mas era importante a gente estar junto. Ela estava carregando o piano em ponte Uhum. aérea, ficando às vezes de segunda a quinta-feira, a gente sem ter ela sem ter a gente. Então a gente Uhum. acabou indo para São Paulo e lá que eu falei, vou ter que Reinventar. me reinventar. O que eu vou fazer? Então, até voltei a fazer psicologia na época com uma super psicóloga chamada Ilana Levison, que também é uma querida, que eu conheci também através do vôlei, de processos também de autodesenvolvimento. Falei, Ilana, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou para São Paulo, o que eu vou fazer e tudo mais. Então, foi muito um trabalho, sabe, ali, de reunir todas as coisas que eu já tinha feito para ver o que era congruente. Então ficou muito claro que dentro dessa minha caminhada eu sempre fui, sim, sem falsa modéstia, né? Um dos melhores do time, eu era capitão. Então, assim, desde atleta até depois sendo líder lá da escola de vôlei, líder do projeto Uhum. social, como empresário, sempre correndo atrás. Então, sempre tive essa pegada de desenvolvimento humano. Então, a escolha pelo coaching acabou sendo muito natural. Natural. Então, de 2018, quando a gente foi de São Paulo para cá, eu já fiz 6 formações, né? Hoje eu sou Master Coach e tudo por como é que se chama isso? Por fundações, né? Por instituições de Ah, coaching, tá. todas Filhos. credenciadas pela ICF, né? Uhum. Que é a International Coach Federation. Acho que é importante falar isso, porque é um órgão que regulamenta as atividades de coaching no mundo inteiro, está presente aí em mais de 140 países, né, a ICF. Uhum. E então eu estou falando de coaching levado a sério, né? Coaching que Uhum. transforma, coaching que Uhum. realmente é baseado em metodologia, não em uso de ferramenta. Exatamente. Né? É. Então é isso. É importante, porque deu um boom, né? Muitas coisas viraram moda de repente e aí banalizou o nome. Então, quem não entende, é legal mesmo comentar. Quem não entende, pelo menos vai ter o nome da certificadora, da credenciadora e vai atrás. Como eu também Exato. trabalhei no meio empresarial, então eu sei bem o que é isso, né? A gente tinha os específicos lá que a área de desenvolvimento humano contratava, e, e aí quando você sai e cai vamos dizer assim, no mundo aberto, né? Que não é aquela caixinha dentro da empresa, você encontra um pouco de tudo. E nesse mundo agora reinventado, no meio da pandemia, e deu boom de um monte de coisa, né, Betinho?
Então, a gente Verdade. tem, igual você falou no começo, a gente estava falando das lives, desde live até muita gente virando aí é, terapeuta de tudo quanto é coisa emocional, né? O É, mas é terapeuta, o importante, coach. mas é importante dizer, né, Ali, é que todas as áreas você tem profissionais que são sérios e profissionais que não são tão sérios assim. Sim, Até médico, tem médico fazendo aberração por aí. sim, sim. Então, o rótulo ele é muito ruim, seja lá em que área for, Verdade. né? Porque tem É, muita gente bacana trabalhando e trabalhando bem, trabalhando certo e trabalhando realmente, sério. né, participando, né, partilhando realmente um dom, um talento em prol aí da comunidade do esporte. Mas o teu foco é mais o pessoal que é jogador de vôlei, ou que é atleta de vôlei, ou você está trabalhando de forma mais aberta? Então, eu me anuncio bastante como um coach de vôlei. Então é sempre aquela coisa, né, Ali? O nicho escolhe Sim. você e você, de alguma forma, busca subnichar. Então, mas respondendo a sua pergunta, eu já atendi atleta de tênis também. Então, né, no final das contas, são pessoas que estão lá. Né? São Sim. atletas, mas são pessoas. Então, seja, né, eu fiz a minha primeira formação era de coaching executivo. Então, eu já atendi executivo, já atendi como Hum, life coaching. Então, na caminhada toda, né, eu passei por essas duas áreas especificamente, de executivo e de life, e foi super bacana. Né? E em determinado momento, porque assim, não tinha, e até hoje não vi, especificamente uma formação em coaching esportivo, especificamente para coaching esportivo. Então, como eu tá. disse, eu entrei na ICI, entrei na IGT, que é do Jerônimo Temel, que para mim é um cara fantástico, um cara que ele é aquilo que ele fala, né? A vida dele mostra, e tudo que ele construiu, e todos os a escola de coach que ele construiu, de coaching que ele construiu e que existe até hoje, todos os outros produtos que ele usa, o WA, profissão coach, enfim, faz realmente das formações dele muito diferenciadas dentro do mercado. Então, hoje eu trabalho muito com coaching criacional, tá? E eu trouxe a minha experiência e a minha vivência dentro do esporte para customizar isso para atendimento de Ah, atleta. legal. Então você começou não necessariamente pensando na parte esportiva, foi o leque empresarial e depois você foi nichando e hoje você está, lógico, se aparecer oportunidade, você vai trabalhar de forma geral com coach, mas com certeza deve te dar mais prazer trabalhando aí com o pessoal que sente a mesma vibração aí que você já sentiu quando era atleta, né? Sem dúvida. E na verdade, né, a busca é sempre por autoridade, né, ali. Então, mas muitas pessoas às vezes até falam para mim assim: ah, Betinho, você viveu o vôlei, você conhece o cheiro do vestiário, para você deve ser mais fácil. Sim e não. É óbvio que é bacana ter vivido e ter conhecido muitos né, Do lado dos, de lá. dos ônus e dos bônus, né, de todos os caminhos que a gente vive dentro do voleibol especificamente, mas ao mesmo tempo a base do coaching é do não julgamento. Né? Não existe certo ou errado, existe uma história que é única daquele cliente ali que está na minha frente. Então, por que eu estou falando isso? Para eu não me arvorar em saber o que é melhor para aquele atleta. Eu não sei. Quem sabe o que é melhor para aquele atleta vai ser ele. Então, isso me facilita, sim, para trazer perguntas, para trazer questionamentos, para trazer à tona e colocar na luz pontos que, nas entrelinhas, podem estar ali obscuros para aquele atleta, que são travas que ele muitas vezes não percebe, né? É um blind spot ali que ele vai estar realmente negligenciando e impedindo que ele possa performar melhor. Então, a minha vivência me traz a possibilidade de perguntar o Uhum. que está dentro do Sim. universo dele. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que realmente me policiar para não direcionar para algo que eu acho previamente que seria o ideal E para você ele. dá a resposta. É.
É um pouquinho que o que os terapeutas tentam fazer com a gente por um outro prisma, um outro ângulo, né? Mas é como você colocou, e apareceu uma pergunta aqui da minha xará, a Alessandra, que é nadadora, mas assim, ela nada 3 vezes mais do que eu de distância. Essa daí é ultramaratonista, já ela nadou tudo quanto é canto no mundo. E deve estar falando de Dubai, não sei se ela está lá, ela mora lá. Ela perguntou aqui como que você vê o trabalho de coach para os atletas olímpicos. Não sei se você tem essa informação, ou a época que você era, se tinha algum trabalho, né? Porque a gente sabe que isso também foi um desenvolvimento, essa parte de se preocupar com o mental. Eu acho que para vocês devia ter alguma coisa, mas agora isso está muito mais forte e mais técnico, porque É, teve uma evolução, né? lá na minha época não tinha, tá? Não tinha no Brasil. A gente for falar do coaching esportivo, a gente está falando do Timothy Galloway, que escreveu lá atrás, né, O Mundo Interior do Tênis, é um clássico dentro do mundo do coaching, né, trazendo aquela ideia de que existem dois adversários, que é o que está lá do outro lado e o que está dentro da gente, a batalha interna que todos nós atletas sempre vivemos, né? No desenho animado talvez seja o diabinho e o anjinho. Então, mas no Brasil a gente não tinha muito isso. Era engole o choro e vai para dentro do jogo. Então, isso fazia com que a régua ficasse muito alta, que muitos potenciais atletas não tivessem chegado onde poderiam chegar. E até eu me incluo nisso também, né? Tive ali uma carreira que não foi super bacana, mas talvez se tivesse um trabalho como esse, poderia ter me ajudado. Então, hoje, Alê, respondendo a pergunta da Alê também, o Antônio Carlos Moreno, que foi também um capitão da seleção brasileira lá, antes dessa época, dessa geração de prata, então o Moreno, ele hoje é o coordenador de um trabalho de coach que é feito no COB, no Comitê Olímpico Brasileiro. Tive com o Moreno algumas vezes, ele é fera, super fera. E a gente tem também casos isolados, né? Da Rafaela Silva, que trabalhou com a coach esportiva também, a Nel Salgado, né? Depois de ter tido aquele insucesso lá em Londres, 2012. A gente tem o Bruno Rezende, que também procurou coach por conta própria, por conta também de não ter performado tão bem, segundo ele, né? Em Londres, quando o Brasil era favorito, veio para Rio 2016 e ganhou. Então, hoje está mais do que estabelecido e reconhecido nesse alto rendimento aqui no Brasil a importância e a necessidade de ter alguém trabalhando visando performance, porque até deixando bem claro, Uhum. sabe, Alê, a psicologia clínica, ela é super bacana e super necessária, e ela é bem diferente de coaching. A grosso Sim. modo, a psicologia seria, digamos, daqui para trás, né? Vamos terapeutizar eventuais problemas, traumas e vivências familiares você pode ter tido. O coaching, ele é daqui para frente, ele visa um objetivo específico. Ele é, às vezes, bem fechadinho, sabe, no passo que você tem que dar agora para poder estar construindo o que você quer através, né, dos small wins, né, as pequenas vitórias e os pequenos passos que vão estar conduzindo você ali dentro do que a gente chama de uma rota da jornada, né, de um roadmap, né? Então você vai lá para o teu ponto de conquista, vai voltando até chegar aqui no que você consegue gerenciar, que é isso aqui pequenininho. Então, às vezes, muitos atletas se perdem, né? Apesar de ter um trabalho pelo lado técnico, físico, bem planejado, mas por esse Uhum. lado mental também é necessário. Então, às Uhum. vezes ele ainda é negligenciado, né? Mas, e a gente vê, né, casos recentes e casos também lindos, como do Diego Hipólito, por exemplo, que teve lá em 2008. Né? Todos nós vimos lá o que aconteceu em 2008, 2012, e teve a coragem moral de vir para 2016, depois de 3 ciclos olímpicos, 12 anos, e ganhar a prata. Sabe? Eu Uhum. achei assim, eu confesso que eu me emociono até Arrepiar. hoje quando eu lembro. E só quem é atleta É. consegue dimensionar também o que foi. Funcionar. E também Uhum. através de
de uma profissional, a Sâmia, se não me engano, e ele fala da Sâmia, né, abertamente também. Então, está estabelecido, né? E eu acho realmente que deveria fazer parte, sabe, Alê, de comissões técnicas, né? Uhum. Isso como um processo Normal, continuado, né? com objetivos específicos sendo tratados ali no decorrer da caminhada. É uma pena que não necessariamente é assim, igual você comentou, muitos têm que procurar por fora, né? E eu acho que da forma que você explicou, você acabou respondendo a pergunta aqui da Maria Laura, porque ela falou, né? Ah, mas é tão errado dar um toque em uma pessoa que está um pouco perdida. É um toque diferente, você só não vai falar para ela o que tem que fazer, mas você bem explicou aí, né? Tem aquele pedacinho que é gerenciável hoje, eu quero chegar naquele objetivo. Vamos trabalhando aos poucos. Acho que é por aí, né, Betinho? Exato, exatamente. E eu vi aqui também outra pergunta, ali, foi do preparador físico Edu. É. Você viu aí também, ali, que ele perguntou De... qual a duração de um curso de coach. Uhum. Então, você tem cursos, Edu, que duram até 2 anos. Tem cursos de 2 anos. O Ecossocial, que é um curso que se faz em São Paulo, são de 2 anos. E você tem outras instituições, como o IGT, como a Ericsson, que são todas credenciadas pela International Coach Federation, como eu falei aqui antes, que são cursos menores. Então, são cursos de 3 meses, tem outros cursos que são, sabe? Enfim, cada curso tem uma metodologia e o tempo varia. Então, a dica para você seria procure um que seja credenciado pela International Coach Federation. Esse é a É. melhor dica que eu poderia dar. Tá? Então, e dentro de cada formação, você tem as gradações. Então, eu primeiro fiz a especialização, o coaching executivo, depois eu fiz o coach criacional, depois eu fiz a especialização dentro dessa área de desenvolvimento humano, depois eu fiz o Master Coach, fiz curso de sabotadores, de perfil comportamental. Então, você vai seguindo o caminho e vai se especializando também em Uhum. coisas específicas, né? E aquilo vai te trazendo mais autoridade, mais conteúdo, Uhum. mais Uhum. possibilidade de atender de uma forma mais Sim. Mas, abrangente. cara, de tudo que você falou aí, o que eu nunca tinha ouvido é o criacional. O que que é o coaching criacional? Então, o coach criacional, ele parte de uma ideia ali de que você cria a tua própria realidade. Então, o Uhum. coach criacional ele tem 4 pilares que eu adoro. O primeiro pilar é o que traz a jornada da realização. O que traz ao cliente o básico, que é a clareza do que ele quer. Então, eu chamo, né, sem querer ser muito técnico, mas eu chamo de Uhum. método A5C. Por que é A5C? Porque é clareza, caminho, caminhada, consistência nessa caminhada para chegar na conquista. Então, são os 5 Cs. E tudo isso tem que estar alinhado, por isso que, né, tem o A, tem que estar alinhado com o teu perfil comportamental e com teus valores. Então, muitas vezes, o atleta vive situações onde ele não consegue se entender dentro de um grupo, se entender dentro de uma atividade, se ele não sabe qual é o perfil comportamental. E quando eu falo de perfil comportamental, você que já lidou com isso, eu estou falando do DISC, né? Onde você tem ali se ele é comunicativo, se ele é comunicador, Uhum. executor, analista ou planejador, e valores, onde você, através também de um assessment, você leva ao atleta a possibilidade dele identificar os valores que são mais primordiais na vida dele. E para que isso tudo? Para que ele possa gerenciar melhor as emoções dele frente aos embates que ele vai tendo no dia a dia, os desafios que a carreira esportiva vai apresentando. Então, esse é o primeiro pilar do coach criacional. Aí vem o segundo pilar, que é de recursos e interferências. Né? Você pode usar algumas metodologias, uma das mais conhecidas é o SWOT, né? Uma ferramenta muito usada também no mundo empresarial para descobrir o que é recurso, o que te ajuda
e referência, o que pode estar te atrapalhando ali na tua caminhada. Então, é como se fosse um lado que você está acelerando, mas você, ao mesmo tempo, está com o freio de mão puxado e não percebe. Então, onde é que está ali a dificuldade? O terceiro, que é o que responde bem a sua pergunta, que é o ciclo da realidade, que é muito em cima da forma como eu vejo o mundo. Então, a forma como eu vejo o mundo, eu crio, né? Eu vejo. O que eu vejo, eu crio. O que eu crio, eu faço. O que eu faço, eu tenho. Então, quando você leva para o atleta a ideia de que o que ele tem é bacana, o que ele fez para construir aquilo? Aí você vai voltando. Da mesma forma, o que ele não tem, que ele gostaria de ter. Então, você também vai voltando por esse ciclo da realidade para ressignificar a forma como ele vê o mundo. Então, ali você acaba trabalhando muitas crenças limitantes que ficam escondidas, que ficam sem serem percebidas, sem serem assumidas também, né? Então, ali você vai, cirúrgico. E obviamente, parte da predisposição daquele atleta de querer ir cada vez mais fundo no seu próprio processo. E o quarto pilar, né, para não deixar o quarto pilar vazio, ele é o do propósito inabalável. É o que faz você continuar na busca do seu objetivo quando muitos outros parariam. Por que aquele objetivo ali é relevante para você? O que realmente te move? Né? Numa esfera do teu eu pessoal, numa esfera do teu nós, né? Da tua família, dos teus amigos, das pessoas próximas, e do todos nós, que é o legado que você quer deixar com a tua carreira desportiva. Então, Eu estou né, escrevendo aqui porque eu achei fantástico. Praticamente você botou o que os terapeutas fazem, o que a área de RH faz, mais o que a gente ouve aí de alguns preparadores físicos, está tudo num pacotão só. Eu achei fantástico, dá para ter uma. E o que é mais fantástico, que eu até estava falando, não sei com quem outro dia, que se todos os atletas tivessem esse suporte, o quão melhor performance cada um deles teria, né? Porque assim, como eu te falei, no meio empresarial, eu trabalhava com gestão da qualidade, é fácil, né? A gente acaba ouvindo muito isso. Então, é meio que rotina, para quem é da liderança, líder, coordenador, supervisor, gerente, sempre tem, né? Então, é normal, mas quando você sai e começa a ver no meio esportivo, não tem, né? Ou é uma assessoria, né, super, sei lá, de elite que resolve contratar, ou o professor resolve se desenvolver, senão não acontece isso. Já quase não acontece no meio profissional, para os atletas profissionais, quem dirá os demais, né? E então, nossa, quando começa a trabalhar dessa forma, é muito pois é. bacana. E tem muito, sabe, ali, sofrimento onde deveria ter diversão. Então, quanto Exatamente. mais o funil vai apertando, você vai subindo para alto rendimento e tem muitas questões que vão aparecendo, mais é necessário você ter esse suporte, que é você próprio, porque quando você entra lá na quadra, É ou na só você. piscina, onde for, você tem que ir lá e dar o teu É, jeito, dar o é, holofote em cima de você. é, O é. planeta inteiro parou agora na Olimpíada para ver você e É. se vira nos 30, né? Então, da onde você vai tirar esse substrato, né? Da onde você vai tirar o foco? Então, se trabalha também em processo de coaching, muita visualização, muita meditação, muitos exercícios de mindfulness, né? De respiração com intenção, para justamente trazer para o atleta instrumentos que ele vai poder usar em momentos onde ele não tiver conectado com ele mesmo na partida. Então, no Uhum, alto rendimento, a tua cabeça às vezes sai. Você uhum, deixou de. uhum. Você errou duas bolas, ou não conseguiu ali, ou antes, sei lá, você que é da natação, e você sabe que eu estou tendo o privilégio de ter o Ciro me dando aula. O Ciro ele tem trabalhado muito a forma de eu respirar. Eu nunca pensei nisso, nem como atleta de vôlei. Nunca havia pensado nisso, o quanto o movimento, ele, quando é intencional e você leva a respiração, uma sensação de bem-estar para cada abraçada, né? A minha abraçada numa piscina de 25, eu sou quase um afogado, tá ali?
mas que era de 25, 26 braçadas numa piscina de 25 metros, né? Hoje de manhã eu treinei com ele, foram 19 braçadas. Então, assim, eu falei, uau, que diferença. Então, o processo de coaching, ele tem muito instrumento verdadeiro que o atleta pode usar em momentos Uhum. de tensão emocional, de ansiedade dentro lá da competição. Uhum. Não, é muito legal isso, porque muitas coisas eu também tenho ouvido nessa trajetória aqui do Movimento Esporte Conecta, como por exemplo que você falou de Mindfulness, estou participando do primeiro treinamento aí que eu estou promovendo com uma moça que eu conheci através de uma live, enfim, ela já fez uma parceria comigo, ela está sendo muito bacana, estou no segundo, são oito sessões, a gente está na segunda aula, mas ela já falou do que você comentou da respiração com intenção. Confesso que não é fácil a gente botar isso na rotina todo dia, mas foi o que ela falou, a gente tem que treinar também que isso seja uma rotina, que, assim como a gente sai para caminhar, ou sai, é treinar o cérebro, mas lógico que até entrar na rotina é a última coisa que você vai fazer. Eu, por exemplo, queria ter feito, né? Foi uma loucura. Falei, eu vou fazer antes de entrar na live para eu entrar mais relaxado. Disse, eu fiz isso, fiz coisa nenhuma, né? E hoje não vou fazer mais. Eu faço Então, sempre. Bacana você ter falado isso. Eu faço sempre. Eu faço antes de atendimento. Eu vou atender, 5 minutos antes eu paro, boto meus pés no chão, eu respiro, eu oro para quem gosta, para quem acredita, eu oro, sabe, para que o trabalho realmente flua e que possa ser efetivo para ele. Quanto mais eu me tirar da frente, mais esse trabalho pode ser puro e efetivo ali para o cliente. E na live eu faço isso. Eu fiz antes de entrar com você, até porque eu sempre fico um pouco nervoso. ah, Nesse afã de querer levar alguma coisa bacana, né, sempre dá aquele friozinho na barriga. Então também é uma forma, sabe, de eu me conectar, que é a palavra que eu usei, aham, comigo aham, mesmo. Então a sim. dissociação entre pensamento e emoção dentro de um evento faz com que o atleta se desconecte dele mesmo. Eu adoro essa Uhum, palavra conexão. Então, quando você consegue realmente estar ali, aí você está alinhado, aí você está em consonância com o universo. Se eu puder viajar um uhum, pouquinho, uhum, mas uhum. isso não é Não, viagem, né? Para quem não é, trabalha não. com neurociência, sabe que, como Aham, você bem disse, é treinamento do cérebro que não consegue, inclusive, é, diferenciar o que é realidade do que é visualização. Então, isso hoje é visto em Harvard, em Stanford, em Yale, em muitos artigos científicos que a gente acha hoje em dia, que atestam, né, o poder dessas práticas de meditação, de respiração, de uhum, mindfulness, como você uhum, disse. uhum. É, né, muitos cientistas lá atrás falam, mas isso tem um abstratismo muito grande, como é que isso pode ser explicado? A explicação talvez não seja tão rica hoje em dia, mas o resultado ele é muito rico, tem um Uhum, N uhum, estatístico muito grande, uhum, né, uhum. É que verdade. evidencia os efeitos benéficos dessas É, práticas. Então, a ciência nessa hora ela tem que se calar e se curvar e falar, pô, beleza, exatamente. funciona, vamos mudar isso também. Exatamente. Totalmente de acordo, porque eu estou entendendo cada vez mais isso. Aos poucos eu vou fuçando, não vou falar que eu estou estudando, mas assim, aprendendo na prática também, porque é, a minha mudança aí de 2 anos de só nadar, já está indo foi pro terceiro ano, nadar só no mar e não mais piscina, trouxe a necessidade de muita aplicação de muita coisa que eu não precisava. Até hoje mesmo estava falando o Guilherme que eu falei lá no começo, que também trabalha com neurociência, ele falou: mentaliza, você tem medo de onda? Mentaliza lá você entrando na onda, você enxergando a onda. Eu falei para ele: olha, eu nunca mentalizei, porque nunca falaram para mim. Mas hoje, baseado em muita coisa que eu estou ouvindo e tô aprendendo, né? Hoje eu consigo olhar para ela. Antes eu não queria nem ver, sabe aquela coisa? Por exemplo, É. cobra eu não gosto de ficar olhando muito, não. Olha, para cobra acho ruim, mas E a onda talvez eu você já tenha, já olho. e talvez você já tenha ouvido isso, né, Ali? O cérebro da gente ele tem a função primordial, primeira é de sobrevivência.
Então, Aham, manter os órgãos funcionando. A segunda é de preservar a energia. Então, aham. muito da nossa energia para viver, para respirar, o funcionamento do aparelho digestivo já consome muita energia. Então, quando você vem com uma rotina nova que você quer implementar, o cérebro da gente ele boicota. Ele não quer que você traga algo novo. Então, Exata, é verdade. assim, esse trazer algo novo tem que ser aos pouquinhos e constante, até o momento Uhum, que você vai ali arrumando aquela nova uhum, rotina uhum, e tu fala assim, galera, sistema, uhum, cérebro, olha que uhum, bacana que eu estou trazendo. Isso está fazendo a gente ser melhor, está fazendo a uhum. gente dormir melhor, performar melhor, se É, relacionar melhor com as pessoas. Então, o próprio bem-estar que todas essas práticas traz reafirmam a importância de fazer a prática. E aí, né, no processo de treinamento, aquilo acaba se estabelecendo. E ali vira uma rotina, uma nova rotina aham. que foi implementada Uma nova e que rotina. você não consegue mais largar. É Então, verdade. esses exercícios, eles trazem tanto bem-estar, que quando você deixa de fazer, fala, cara, meu dia não foi a mesma coisa. Ah, Fala. é? Vai lá fazer o teu negócio que você falou que ia fazer. Você não se comprometeu que ia fazer a tua meditação, a tua respiração, tua visualização? Então faz. Seja congruente com o que você está falando. Né? Então é treinamento. Então, e eu É, procuro me treinar também, sabe, Alê? Então, até com essa dificuldade que hoje eu tenho motora, né, física, eu preciso me cuidar. Eu preciso me ser disciplinado. E até para poder atender de uma forma melhor e não falar para os meus clientes o que eu próprio não estou fazendo. Então eu uhum, faço, né? uhum, Então isso me traz uma tranquilidade de falar, olha só, faz, amigo, porque funciona. Eu uhum. faço comigo, funciona, faz com você, teu jogo vai melhorar, tua piscina vai melhorar, porque isso é real. É real. É isso aí. Você sabe que foram, igual eu falei, são 8 dias, né? 8 semanas. A gente fez só na segunda, mas foi tão bom. Porque daí, durante a aula também tem a prática. Aí não tem como, você não pode fugir, né? Apesar que é tudo online, se você quiser até desligar a câmera, mas, enfim, não é o propósito. Mas foi tão bom. Eu tava naquele dia exato, tava precisando tanto daquela prática, que aí você começa a sentir falta e gera também a necessidade. Então é aplicando mesmo, igual você falou, até entrar na rotina, e por mais que hoje não deu tempo, mas você já sente a necessidade de, que eu acho que já é um bom princípio, né? Um bom caminho, porque se você está sentindo a necessidade, você vai uma hora botar na tua rotina. E é para tudo, sabe, Ali? Muita gente negligencia o que é o óbvio. A gente já falou isso mais cedo, mas eu gostaria de Uhum, reforçar. Então fala assim, isso é óbvio. Quando você fala isso é óbvio, o teu cérebro ele desliga. Até qualquer assunto que a gente possa estar falando. Alguém que está aqui na live com a gente, fala assim, isso aí que o Betinho e a Lia estão falando, isso aí eu já sei. Isso é óbvio. Ou então isso não é para mim. Então, qualquer das três coisas que você falar, você já desliga o teu cérebro, ele para de prestar atenção. E você ali perde muitas coisas que podem ser ricas. E falando do óbvio especificamente, as pessoas que são excelentes no que fazem, elas fazem o que é óbvio repetidamente. Então, a uhum, gente aprendeu a andar porque a gente fez o óbvio desde que a gente tem ali um aninho de idade, que é botar uma perninha na frente da outra. Cai, levanta, é óbvio. O que que é óbvio? Botar a outra pernadinha. É óbvio equilibrar para andar. É óbvio? Tá bom, então vai lá e faz. Até que uhum. a gente anda, e hoje a gente anda sem nem pensar. Né? Então, as Exatamente. coisas que são óbvias, elas precisam ser feitas. E muitas vezes, a maioria de nós não faz. E se não Uhum, faz, não tem o resultado. E uhum, aí reclama que está tendo os uhum, mesmos resultados que sempre teve. Então, uhum. se você quer ter novos resultados no esporte, você precisa fazer coisas diferentes. Você Uhum, precisa realmente procurar o que está te travando, está te atrapalhando, para você poder buscar novas coisas. Porque senão, realmente, onde tem água parada é bom para nadar, né, Ali? Mas usando essa É, metáfora, né, que tem que ter movimento para as coisas acontecerem, e não só os movimentos externos, mas esses movimentos internos também, que vão fazer com que cada vez a gente seja mais, outra palavra que eu gosto, congruente com o que a gente quer. é.
Olha, Betinho, tô adorando, ainda mais esse caminho, que é um caminho que eu também tô aí ando em mim. Se deixar, a gente não para aqui. Opa, deu uma travadinha. Opa, Deu uma voltou. travadinha. Mas voltou. Voltou. Não- Não sei se é, Voltou. não sei se eu aqui. Para mim é você, mas enfim. Mas só para a gente ir caminhando então pro encerramento, né? Porque se for deixar o que eu falei, esse assunto aí é um assunto que eu tô querendo me desenvolver mais e aplicando aos poucos, como essa questão de nadar no mar. Eu tô tendo que buscar muitas coisas para eu enfrentar alguns receios, não falo mais nem medo, que é muito pesada essa palavra, né? Mas os receios e essa questão de respiração também é importante lá. Eu já dei várias lives aqui, alguns depoimentos em relação a isso. A gente começa a ficar acelerada com a respiração e você não pensa mais em nada e pronto, quero sair. E assim eu já fiz algumas vezes. Hoje não, hoje eu me permito a conseguir. Tudo bem, eu preciso de alguém para me agarrar ali do lado, para ficar do meu lado, Betinho. Mas tá, consegui? Aquele amiguinho bonzinho ficou do meu lado? Então tá. Então agora eu vou conseguir respirar e ver se eu quero sair ou se eu vou tentar pelo menos sentir o ambiente. E então, aquelas coisas que você trouxe muito bem, que pode ser, de repente, óbvio pro Betinho lá, que já está acostumado, e para mim não é. Enquanto para mim não é óbvio, eu não vou sair daquele patamar, que é o que você está trazendo. Ali, eu fiquei. Olha, eu tento nadar, porque nadar é a única atividade física que eu consigo fazer há, sem brincadeira, uns 4, 5 anos. Eu achei que eu sabia nadar, porque sempre entrei no mar, desde que eu era garoto, morava no Leblon, entrava em qualquer mar, né? Só com o Ciro Delgado agora que eu descobri que eu não sabia nadar. Então eu falei mais cedo para você em relação ao prazer de você fazer algum esporte, mesmo que seja em alto rendimento, que em determinado momento as pessoas perdem o prazer, né? E É, perdem o prazer, a performance abaixa. Então, o que o Ciro me trouxe, eu estou falando aí de um mês de aula, tá? Foi o prazer de nadar. Eu estou andando na água. que Eu legal. nunca andei na água, né? Então, o quanto, desde a percepção da água, que você deve conhecer bem, Uhum, né? uhum. Até a flutuação, né? Até entender. Então, era um elemento estranho. Eu não me harmonizava com a água. Então, hoje, Aham. que teve essa sessão de manhã, cara, a abraçada alongada, sabe? É, E eu fala me muito bem. sentindo prazer de deslizar. Então, seja o esporte que for, tem esse lado, tem esse gostoso que você chega É, ali no domínio do fundamento que exatamente. une o, a ação com a ação com a emoção. A ação realmente você está fazendo uma coisa que é certa e que é fluida e que traz para você uma emoção de uau, estou no caminho certo, é isso que está funcionando. E aí a tua performance vai lá para cima. Né? Então é combinado, né? O que você pensa com o que você sente. Se não for, aquilo dá discrepância, aquilo ali gera cortisol, aquilo ali gera estresse. Então é normal, né? Como você está dizendo, que é a tua história de sentir receio, bacana, mas vai chegar um momento onde vai passar e vai virar apenas um mar aberto ali para você nadar, lindo, maravilhoso, né? Isso aí. Ó, e o teu treinador aqui, o Ciro, já falou aí que você já virou um nadador. Já te elogiou Ah, aí, ele ó. tá aí. Olha aí, Tá, tá ele estava aí. aí, eu nem vi que ele estava aí. É, Salve, ele Ciro, eu tava estou falando de você quietinho. aqui, meu irmão. É, É isso, ele está me devolvendo tá me devolvendo o prazer de fazer um esporte. que Isso aí legal. serei grato Parabéns ao por ele. Ciro a vida inteira. Muito legal. E aí você falou do alongar, uma das dicas que ele me deu logo que a gente se conheceu ali, ele fala muito dessa questão, né? Imagina que você está alcançando a boia, alonga. E como
muitas coisas você faz no automático, mas de vez em quando vem isso na cabeça para poder dar uma descansada, alongar, ou chegar, e é bem legal. São aquelas coisas que ainda não são óbvias para a gente, mas a gente precisa voltar um pouquinho para poder estar desenvolvendo novas habilidades. É. Então, Bom, gostei ter muito. tido elogio do professor foi ótimo, né? Mas eu ainda eu mais me afogo do que nada ainda, mas já melhorei assim uma coisa absurda. É Ah, muito legal. E junta tudo isso que a gente está falando aqui, né? É, inspiração, intenção, dedicação, esforço, disciplina, prática, um olhar amoroso para o que a gente faz. Então, o coaching, sabe, ali, ele traz isso tudo na bagagem, no processo. Então, quando o atleta ele entra realmente e se predispõe a viver isso, predispõe em colocar, né, a lanterna em cima dos fantasmas, né, e das travas pessoais que cada um tem, e todos nós temos alguma, você vai, como se fosse assim, liberando peso, liberando lastro, né, e você uhum, vai, legal. a tua É, performance vai acontecendo é, naturalmente. é isso aí. Olha, adorei te conhecer, adorei o nosso bate-papo, a gente ter caminhado aí também para essa outra dimensão do coach aí que eu não conhecia. Anotei aqui o nome porque eu gostei, para poder entender um pouquinho mais. E que legal que você é uma das pessoas que está trazendo isso para ajudar na área esportiva, porque, como eu te falei, meu empresarial é meio que aquela coisa, né, de praxe, tem que ter, todo mundo tem teu disco, algum tipo do perfil comportamental, né, já é aplicado. E para a área esportiva eu estava tendo esse pensamento, essa sacada não faz muito tempo. Falei, poxa, que bom seria, né, quando se isso aqui trouxesse também para o atleta, porque muitas vezes se a pessoa começa a ter uma carreira, né, e vai só pelo lado esportivo, ou professores de educação física, acho que devia ter na faculdade, mas com certeza não tem, só se a pessoa procurar uma especialização, alguma coisa diferente, né? E é um ganho muito grande que se traz. Você Isso é está fazendo bacana. isso. E até para terminar também, né, que eu estou vendo que já também já deve estar na sua hora ali. É, esse trabalho, muitas vezes, é o que você acabou de falar, ele é muito bom para técnicos É. na gestão de time, na gestão de pessoas, Aham. para ele entender também como cada atleta funciona. Então, fiz um trabalho num grupo novo de futebol de salão em São Paulo, no Paineiras, foi super bacana e levou ao técnico subsídios para ele trabalhar com os atletas, que foi super importante. Era um time que estava em penúltimo no primeiro semestre e acabou campeão do Cindy Clube, que é uma Copa que tem lá em São Paulo. E a observação dele mais legal foi essa. Eu não conhecia os meus atletas. Então ele vinha de cima para baixo da mesma forma com todos. Então tem os Uhum. naturalmente o que respondem a uma bronca, a uma chegada e que jogam mais, tem os que se fecham, tem os que se ressentem. É, Cada um tem o seu universo pessoal. Então isso serviu para ele como técnico, serviu para o grupo, para que o grupo também, a garotada se conhecesse e que é. pudesse também se relacionar melhor. E às vezes até em palestra, que eu também gosto muito de palestra, sabe? Eu acho que a palestra, e eu não é uma palestra onde eu só falo, eu chamo de uma palestra coaching, porque eu levo um pouco de conteúdo e exercício, conteúdo e exercício. Então acaba fazendo um coaching coletivo, um coaching em grupo, através de uma palestra que também é muito bacana e é uma porta de entrada, sabe, Ali? Nem que o atleta não vá fazer um processo de coaching propriamente, mas ali já é uma porta de entrada que cria dentro de um time um ambiente seguro, onde essas coisas possam ser conversadas, sem que o atleta se preocupe se ele vai ser taxado de amarelão ou Uhum. fraco mentalmente, ou seja lá o que for, que é uma ignorância muito grande, porque É. todos nós, desculpa, todos nós temos pontos a desenvolver até o dia Sim. que a gente morrer, né? Uhum. Então, assumir
essa vulnerabilidade, os pontos que precisa melhorar, é primordial para que você possa melhorar, Com né? certeza. Então, Agradecer super aqui. obrigado. Pode falar, desculpa. Não, agradecer aqui, ó, que não estão querendo deixar a gente embora. A Maria aqui já falou que para não. Olha o que que ela escreveu aqui. Ah, não vão, não. O professor Edu, que eu vou conversar com ele daqui 2 semanas, ele falou: ah, que pena que eu cheguei na metade, mas ele vai assistir na íntegra depois. Também não conheço, ó, o Edu é um que também foi interagindo comigo aqui, enfim, vou conhecer ele pessoalmente daqui 1 semana e pouquinho, e, e assim vai gerando as conexões também, como a gente falou no começo. Mas adorei nosso bate-papo aqui e saber, né, que você também está indo para esse lado aí, tanto voltando a ser um esportista através do Ciro na piscina e conseguindo proporcionar isso para o meio esportivo do desenvolvimento das pessoas. Legal, muito bacana. Parabéns aí pela sua trajetória também. Maravilha, Lia. Super obrigado pela oportunidade, pelo seu tempo, por ter aberto aqui esse Imagina. teu espaço. E conta comigo, tá bom? Obrigada. Aí, ó, também aqui, ó, Pena chegou no final, o Fabiano aqui, ó, diabetes triatlon, é um triatleta que também mudou a vida aí, e ele tem diabetes. Vou ter o prazer de conhecê-lo também na semana que, não nessa semana, a outra, que a gente vai ter uma live com. Ah, Betinha, isso é uma coisa legal também. Eu tenho uma parceria de lives, vamos dizer assim, com um perfil que chama Médicos Atletas. Eles são um casal de médicos que eles justamente incentivam os médicos a praticar atividade física. Porque tem muito aquilo que a gente trouxe, né, no começo. Você sendo atleta ou foi atleta, é mais fácil você conseguir trabalhar com o teu pessoal hoje, com o teu público esportivo. E os médicos a mesma coisa, né? Eu sempre estava até falando para ela, pô, você não quer chegar no médico que obeso, fumante e quer te dar, né, lição de moral. Tipo assim, eu lembro até hoje, assim, perfeitamente. Eu estava trabalhando numa empresa, o médico do trabalho teve que ser substituído, enfim, o cara, sei lá, estava com dor de cabeça. Você lembra que eu cheguei no ambulatório lá, eu olhei para a cara do médico e falei, tudo que ele falar vai entrar pro ouvido e sai pro outro, porque eu não vou tomar nada do que. Sabe aquela pessoa que exala cigarro, que não tinha uma aparência saudável. Então, é bem Chegar no legal esse dentista movimento. com dente podre, né, Lia? O dentista Exatamente. sorri com o preto no meio do dente aqui. Mais ou menos por aí. Aí é muito legal esse movimento que ela criou e a gente, desde fevereiro, a gente, uma vez por mês, escolhe um tema e a gente faz live com 2 atletas e 2 médicos que são atletas. E é o tema agora de julho é sobre diabetes no esporte. E o Fabiano, que entrou aí, vai lá do Paraná, vai ser um dos atletas que vai compartilhar a história dele. Que bacana. Vou procurar, vou seguir. Médicos Atletas, é esse o. Médicos atletas. Aí essas lives a gente faz no meu YouTube, aí como são 6 pessoas, porque eu e ela a gente faz a mediação, e aí são lá no YouTube. Então Aí e a gente tem transformado em podcast, Betinho, já que já fiz a propaganda aqui, a gente extrai o áudio depois e tem um podcast de mesmo do nome Conexão Esporte é Saúde, onde a gente publica depois em forma de áudio aí. Já está nas plataformas lá, os 5 primeiros episódios já estão lá. Então Lá no, lá no, lá no YouTube. Spotify, no YouTube tem a live, e Ah, tá. aí, no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast, se você for colocar lá Conexão Esporte à Saúde, tem nossas lives lá e alguns insights, que daí eu e ela a gente extrai alguma coisa e põe alguns insights rápidos lá. Pô, que É, trabalho bacana que você está fazendo, hein, Alia? Fala sério. Muito legal. Muito estamos legal. aí vendo o que Ba- a gente pode inspirar as pessoas. Uma das coisas que eu digo aqui é inspirar para movimentar, né? Então, eu tenho trazido isso através das lives, de alguns conteúdos. Essa parceria com ela gerou também esse podcast e faz o quê? 23 de junho também eu tenho meu podcast que chama Gotas de Energia. E aí são insights mais rápidos, de 35 vozes, que passam
algumas inspirações, algumas dicas, conto histórias, depoimentos. E tô aí, todo meio-dia, gotas de energia também, se for digitar lá no Spotify, vai me achar. Me Eu achar ou estou anotando alguém. tudo aqui. Anota Gotas de aí. energia. Gotas de energia. Tô ficando que nem louca, porque o Betinho, eu vou tendo um monte de ideia, tô executando, mas eu tenho que dar um stop e fazer o planejamento também de juntar tudo isso. Mas está E sendo qual é o teu muito perfil? prazeroso. Lembra? É, acho que é tubarão. Não, não. O teu Não, tem perfil comportamental. Você é executora, comunicadora? Você deve ser uma baita executora, então. executor, eu acho que é. Tem que ver, faz, né? Fiz há muito tempo atrás, mas eu tenho esse do que é dos animais, eu tenho esse daí, eu tenho outro que tem um quadrado lá que é no seu nome, depois eu posso até te mandar, mas eu sou executora. E os sabotadores, quando você falou lá que você trabalha também, é o do controlador, da inteligência positiva? Inteligência positiva, do Tijás Chamini, exatamente. Eu sou praticamente 100% controlador, a gente tem que abaixar isso. Pois é, e deve ser muito crítica, talvez, também, né? Porque está sempre Muito, associado aqui muito. com o que eu chamo de chefe da gangue. Então, você tem ali o crítico a si mesmo, aos É, outros, ou a circunstância, usando esses outros sabotadores aí ao bel prazer dele, né? Então, é um é, estudo é, também super bacana. É um divisor de águas esse excesso de coaching para mim, sabe? é. Inteligência positiva. Muito bacana, muito forte. Não, é legal, esse livro é muito, muito bacana mesmo. Ficar a dica aí para o pessoal também, é muito É, bacana. tem um assessment, né? Tem um teste para Tem. Deixa eu ver tem se um ele está aqui. teste para você identificar quais são os seus sabotadores. Estamos falando Esse tá desse aqui, ó. Galera que está aí ainda, ó, exatamente. vale a pena. Muito Você bom. viu? Esse livro é mais do que muito bom. Ele é fundamental para quem quer se conhecer. É, aí, ó. Aí vocês leem, depois tiram as dúvidas com o Betinho, contrata ele de coach, que aí vocês aplicam isso na prática. É muito Porque tudo bacana. começa por aí, né? Tudo começa mesmo É, como tudo começa no autoconhecimento, né? um E de você ter autoconhecimento. esse impulso de querer saber, de querer investigar e crescer. Então, Ale, É, mais uma vez, obrigado, tá? Obrigado aqui pela oportunidade de obrigada a estar aqui você. contigo, adorei também. E tô na área, conta comigo, qualquer coisa que eu puder ajudar, estou Tá por bom, aqui. muito obrigada. Beijo grande aí, Bom, boa noite. para você Tchau, também. Fica tchau. com Deus aí. Tchau, tchau.